Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. O que eu vou falar hoje tem a ver com a área psi. Como muitas das pessoas que me veem ou são psiquiatras ou são psicólogos, psicoterapeutas de qualquer natureza, ou são pessoas que estão em tratamento ou em acompanhamento, ou são curiosos da área. Então, o tema que eu vou tratar aqui é uma certa fantasia que se tem em relação ao profissional da área psi. Durante muito tempo eu fui professor em faculdade de psicologia e eu me lembro que uma das dificuldades das estudantes na época era que elas ficavam com receio de que será que eu vou ter condições de lidar com as pessoas? Será que eu vou estar bem o suficiente para lidar com as pessoas? Eram pessoas em formação em área técnica, mas guardavam a mesma fantasia de que o profissional da área psi é uma pessoa equilibrada, acima do bem ou do mal, que já atingiu o Satori, já se iluminou, já atingiu o Samadhi. Essa é a fantasia corrente, que o profissional da área psi, seja psiquiatra, psicólogo ou psicoterapeuta, é uma pessoa que todos os problemas dele foram resolvidos, ele já atingiu a meta e agora ele distribui para os outros a sabedoria. Não, absolutamente não é isso. Eu me lembro que um paciente meu saiu daqui de Salvador, ia em outro estado e estava em acompanhamento com outra pessoa. E um dia ele volta aqui em Salvador e ele me disse que ele estava muito irritado com o terapeuta dele, ele tinha terminado a terapia porque ele passou de carro e viu o terapeuta tomando cerveja no bar, fazendo um sambão no lugar onde ele estava. Ele achou aquilo um absurdo, como é que um terapeuta estava no bar. É essa fantasia que eu quero tratar aqui. O papel profissional é o ator que o ocupa, a pessoa que o ocupa, tem também outros papéis na vida. Não é o único papel dele. Então, quando você tem um profissional da área psíquica, qual é a piada corrente sobre psiquiatra? Que é um doido que cuida de outro doido. Todo psiquiatra é meio doido. Como eu sou psiquiatra e psicoterapeuta, eu escuto muito isso. Você é psiquiatra, você é doido. E eu costumo dizer que realmente sou. Se você considerar que da minha vida, eu começo a trabalhar muito cedo, 6h30, 7 horas já estou aqui no consultório, e tarde e de noite eu estou aqui. Então, praticamente 2/3 da minha vida é vivida trabalhando na área psi, como a maioria das pessoas que estão me escutando. Portanto, 2/3 da minha vida é vivido com o lado oculto da Lua, Dark Side of the Moon, já diria Pink Floyd. Enquanto que todas as pessoas vivem na lua cheia, que é a lua do Instagram, é a lua cheia, brilhante, redonda, perfeita. Os profissionais da área psi trabalham no Dark Side of the Moon, no lado escuro da lua. Para a maioria das pessoas que estão me escutando, o acesso a esse lado escuro é esporádico, bastante eventual. Para nós da área psi, é o cotidiano. Então, se normal é um conceito meramente estatístico, aliás, na área de saúde, normal é um conceito estatístico. Não é uma entidade formal que a gente encontra. Não existe uma pessoa normal. Estou falando do ponto de vista psi. Como eu costumo dizer, aliás, disse ontem a um paciente, você pode supor o que seria uma pessoa normal, você não vai encontrar esse camarada na fila do pão. Não existe uma pessoa normal. Existe uma pessoa que se equilibra na vida. Então, uma pessoa é sadia quando, na média, ela funciona bem, na média, ela é construtiva, na média, ela é capaz de responder às solicitações. Não aquela pessoa que atingiu completamente a iluminação e, portanto, está isenta de qualquer problema. Não, não é isso. Então, se nós convivemos, particularmente eu e todas as pessoas da minha área,
convivem 2/3 da vida dele com pessoas que habitualmente estão no dark side of the moon, no lado escuro da lua, então o meu normal e de todos os que estão me ouvindo que são ou psiquiatras ou psicólogos, ou psicoterapeutas, o meu normal estatisticamente é o que é anormal para as outras pessoas. Portanto, eu me habituo que 2/3 da minha vida eu estou convivendo com um lado que normalmente é oculto dos outros, normalmente não é visto. Esse lado que nós vemos não é um lado instagramável. Como eu disse, o lado instagramável é o lado da lua cheia. Nós vivemos com o lado escuro. Portanto, provavelmente a nossa visão de mundo é bastante diferente, porque nós nos habituamos a ver as pessoas por um lado que normalmente é oculto dos outros. E nos habituamos a nos isentar de julgamento. Aliás, a condição psicoterápica fundamental é a isenção de julgamento. Eu costumo dizer que o papel terapêutico, psicoterápico, pertence ao profissional de psicologia ou profissional da área psiquiátrica. O papel terapêutico é, primeiro, pelo fato de não ser a pessoa, ou seja, é uma visão externa que se tem. Segundo, porque existe um real interesse desse profissional sobre a pessoa, mas o interesse não é afetivo. Portanto, não existe... Dizem, como eu já disse outro dia, que um rato não pode ser juiz na partilha de um queijo. Uma pessoa que esteja interessada afetivamente em outra não pode ter isenção de julgamento. Ela será parte interessada. Então, a condição psicoterápica necessária, ou atitude psicoterápica, que engloba tudo o que nós fazemos, desde um profissional da área psicológica que faça uma avaliação psicológica, um psiquiatra atendendo um paciente psicótico e o medicando, a atitude psicoterápica, ela é, primeiro, não ser a pessoa, porque a pessoa não tem distanciamento objetivo para se autoavaliar. Segundo, é um interesse genuíno sem ser afetuoso e nem afetivo. Portanto, não está comprometido pela visão, pelo afeto. E o afeto colore a nossa percepção. Existe uma coisa na área psicopatológica que nós chamamos de catatimia, que é a influência do estado de ânimo do observador sobre o observado. Então, é um ditado popular: quem ama o feio, o bonito lhe parece. Por que essa frase é catatímica? Significa que a nossa percepção ela é filtrada pelo estado afetivo. Nós não vemos o objeto diretamente, nós vemos o objeto através da ótica da afetividade, que é a catatimia. Então, a priori, um profissional, uma atitude psicoterápica, quando o profissional que o atende, que atende a pessoa, não tem esse interesse afetivo intenso, tem um interesse em cuidar da pessoa, mas não é um interesse afetivo intenso que comprometa essa visão objetiva. Mas ele continua sendo uma pessoa exercendo um papel profissional. Portanto, além de atender as pessoas, os profissionais da área psi também têm a sua vida própria. E aí é que reside talvez a maior armadilha de todas. Para as outras pessoas julgando o profissional da área psi e muitas vezes para o próprio profissional psi. Regra geral, quando as pessoas estão se apresentando, são pessoas desconhecidas, estão numa festa, alguém diz: eu sou arquiteto, eu sou professora, eu sou bailarina, eu sou advogado. Quando eu digo eu sou psiquiatra, normalmente o grupo todo faz: você é psiquiatra? Precisamos ter cuidado com o que falamos. Essa é a frase comum e provavelmente em todas as áreas de psicologia e de psiquiatria as pessoas têm a mesma reação. De que, por nós sermos profissionais da área psi, nós 24 horas por dia estamos na condição de avaliadores da condição mental do outro. Então as pessoas se resguardam de falar qualquer coisa. Você que é psiquiatra, qual é a sua opinião sobre ele? Eu costumo dizer, se ele me pagar, eu dou uma opinião, mas aqui eu não sou profissional dele. É uma brincadeira que tem um sentido. Eu só posso ser psiquiatra de quem é meu paciente, ou seja, quem me escolhe para ser esse papel, eu posso retornar com o papel de psiquiatra. Eu não posso sair distribuindo o meu papel de psicodramatista, de psiquiatra, de psicoterapeuta em qualquer encontro social
eu me atribuir esse papel se o outro não me colocou nesse papel? Eu não tenho direito de fazer, porque aí seria opinião. Não seria uma intervenção psiquiátrica, não seria uma intervenção psicodramática, não seria uma intervenção psicoterápica. Seria um papo, uma opinião, só que travestida de vir de um psiquiatra e de um psicólogo, o que ganha foro de verdade. E qual é a armadilha para o profissional? É não sair do papel profissional. É levar para a sua vida privada a obrigação de interpretar, de julgar, de não ter opinião, de não emitir opiniões afetivas. Por que isso é uma armadilha? Porque o ser humano faz isso. O profissional da área psi não faz porque ele tem essas duas outras condições. Ele não é a pessoa nem tem envolvimento afetivo. Mas quando nós vamos para a nossa área pessoal, nós temos interesse afetivo. Então, a priori, qualquer fala que nós falemos, qualquer coisa que nós façamos, não será absolutamente uma atitude técnica, mas de forma nenhuma será. Será uma atitude afetiva travestida, revestida da visão técnica. O que ganha, como eu disse, foros de verdade, como se fosse realmente uma opinião técnica. Então, essa armadilha mútua que as pessoas têm em relação a nós e que nós muitas vezes temos em relação a nós próprios, dificulta o trabalho. Eu costumo, como normalmente vocês veem aqui, normalmente eu sou uma pessoa entre brincalhona e irônica, mesmo no exercício profissional. E muitas vezes o paciente diz assim: doutor, como amigo meu que o senhor é, qual é a sua opinião? Obviamente com um tom de voz mais jocoso, eu digo, mas eu não sou seu amigo. Eu sou um profissional que está interessado em você. Por que essa opinião, que pode parecer grosseira quando se diz, porque no meio social, se eu digo isso é uma opinião grosseira. Mas por que eu friso isso e explico? Porque a relação de amizade é uma relação horizontal. Falando do ponto de vista psicodramático, são papéis complementares que são simétricos. Um amigo tem interesse na vida do outro e esse daqui tem interesse na vida desse. Então são simétricos, tem a mesma intensidade. O papel profissional absolutamente não é assim. Nós, como profissionais, estamos em algum lugar e o paciente chega, então isso já é uma diferença. Segundo, esse tem uma demanda e esse tem uma possível resposta. É a segunda diferença. Terceiro, esse está desorganizado, esse está indiferenciado. Esse, naquele momento, ele está mais organizado e mais diferenciado, ou seja, ele está mais, vamos dizer assim, controlando melhor o estado mental dele. Esse está mais desorganizado, esse é mais, a forma está mais organizada e esse a forma está desorganizada. Portanto, esses papéis são assimétricos. O papel de cliente e terapeuta, o papel de paciente e psiquiatra são assimétricos, eles são complementares. Porque eu só posso ser psiquiatra de quem é paciente. Eu não posso ser psiquiatra se o paciente não me escolheu como psiquiatra. Daí porque minha pergunta sempre ao final da primeira consulta é se ele me aceita como psiquiatra. Porque se eu não souber disso, eu não estou sendo, ele não estou sendo validado por ele. Tudo que eu disser vai entrar por aqui e sair por aqui. Se ele me escolhe, é diferente. Nós assumimos uma relação, só que essa relação necessariamente é assimétrica. Necessariamente não é assim. Porque senão vira bate-papo. Senão eu desceria com o paciente para tomar cerveja. E nessa relação existe o comprometimento afetivo. Na relação profissional não tem. Por isso nós podemos fazer uma intervenção que seja moldada pela necessidade do momento. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, mas era uma reflexão importante a partir de comentários que eu escuto. Espero que haja sido útil para vocês. Para mim, como sempre, foi muito bom pensar nisso. Tchau.